E aí, quando a gente fala, para o pessoal entender, procurar um centro espírita, alguém pode falar assim, mas é porque espírita tá falando para ir no centro espírita. Não é. Não. Eu acho assim, não sei se você concorda comigo, Thaís, toda religião é importantíssima, porque nós somos bilhões de espíritos reencarnados no planeta nesse momento, então existem níveis de consciência diferentes, então cada religião vai atingir ali um nível de consciência. Porém, nessa questão, é o espiritismo que vai nos dar a base de entendimento para a gente poder ajudar o filho, porque é quem vai nos orientar da maneira correta. Ô, Thaís, olha só. Aqui, ó. Olha ele aí. Tá bom, semente. Só faltava, né, Luiz, ele não me presentear a gente aqui na live, hein? Pois é. Ô, Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Já tem pergunta do pessoal no chat, deixa eu fazer uma aqui. Vamos lá, depois eu continuo e falo como que eu cheguei. Não, a gente vai falar sobre o seu trabalho também, a terapia. Aí você fala pra gente como que você começou a terapia e vamos falar desse seu trabalho também. Ok. Quando a gente fala em reencarnação, algumas pessoas acreditam que a reencarnação surgiu com o Espiritismo, né? Lá em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Mas a reencarnação é um fato e a crença e o ensino da reencarnação começou há milênios, né? Não foi no século XIX, não. O Espiritismo apenas, como posso dizer, acho que popularizou o ensino da reencarnação, porque muitas coisas antes eram apenas para iniciados, né? O professor Wagner Borges, quando veio aqui no canal, ele deu um exemplo bem facinho de entender. Pensa no Kung Fu, que é uma luta. Então, lá na China, antigamente, quem quisesse aprender Kung Fu tinha que subir para o mosteiro e viver a vida inteira enclausurado lá para aprender a luta. Era assim com todos os ensinamentos, o Espiritismo veio e popularizou muitos deles. Mas quando a gente fala em reencarnação, na sua opinião, por que a gente deve entender a reencarnação como um fato e não apenas como mais uma crença? Na minha opinião, a gente deve entender como fato, é que eu tive muitas experiências, tá? Aí eu vou separar algumas coisas aqui. Quando a gente tem experiências, fica muito mais fácil de entender que aquilo é real. Então, como eu tive muita experiência desde criança, então eu fazia projeção astral, eu saía do corpo lúcida, eu conversava com os espíritos, eu tive vários fatos na minha vida que me levou a entender que não existe só aqui, né? Então, na minha opinião, de quem teve muita experiência com isso, fica mais fácil de falar que é verdade, é a pura verdade, e é isso que é, né? Agora, para quem não teve uma experiência nenhuma, é mais difícil de acreditar, tá? Por quê? Quando a gente, assim, na verdade, todo mundo sai do corpo à noite para faz projeção, e muitas pessoas, a maioria, na verdade, não lembra, né? Então, a pessoa fala, não, eu nunca fiz projeção astral, né? E a pessoa faz. Então, na minha concepção, a pessoa que não acredita, e que nunca teve nenhuma experiência, ou que tem medo do oculto, medo de coisas que ela não sabe, não consegue entender, porque não estuda, porque não vai atrás, porque também tem muitos dogmas que a gente traz, né? Não pode falar com o espírito. Se você faz isso, não é bom, né? Eu já ouvi muito isso, tá? Então, para mim, que é muito mais fácil entender isso, porque eu tive experiências. Agora, para a pessoa que não tem experiência, realmente ela vai ter que acordar um dia e falar, não, eu vou estudar sobre isso, eu quero saber como é a vida após a morte, porque tem muita gente que acha que a gente morre e acabou. E como que a gente vai explicar isso para a pessoa, se a pessoa não teve experiência? Ela não acredita nisso. Então,
É difícil essa resposta para quem não teve experiência e não quer nem saber porque tem medo, tem muitos dogmas e tem medo de falar, não, eu falar com o espírito não... Eu ouvia muito isso, estou falando isso porque eu ouvia muito isso da minha tia. Não, falar com o espírito não presta, é coisa dos negativos. Você está falando só com os negativos, né? Quando eu era criança, né? Ela falava isso para mim. E aí é difícil de verdade, porque na minha própria família, Luiz, tem muita gente que não acredita. E mesmo eu falando, olha aqui as histórias, né? Eles falaram, não, tudo bem, a cura é legal, mas eu não consigo acreditar. Eu acho que a pessoa, ela tem que rasgar o véu, sabe? Para começar a entender isso. E não é fácil, não é de primeira. Então, para rasgar o véu, eu acho que a primeira coisa é ter experiência. Na minha opinião, tá? É difícil. Essa resposta é difícil. Pois é, a gente vai falar daqui a pouco sobre a terapia mesmo, como que a terapia nos ajuda em relação a essa influência da reencarnação passada, mas sem entrar ainda na terapia, mas, Thaís, a partir do momento que a pessoa compreende, então, a existência da reencarnação, você acha que o fato de compreender que a reencarnação é um processo que existe, isso já ajuda a pessoa nessa própria Com certeza. reencarnação? Como que você vê essa questão dessa certeza na reencarnação? Como que isso pode nos ajudar agora na nossa vida? Eu acho assim, quando a pessoa ela não entende direito, mas sabe que tem alguma coisa, né? Depois que a gente faz a passagem, ela já começa a pensar diferente e olhar as coisas diferente, até nas atitudes dela, na tratativa com as pessoas. E eu acho que ela começa a ter aquela sementinha de expansão de consciência, sabe? Para entender tudo isso. Então, a pessoa, por mais que ela não tenha certeza absoluta, né, disso, é que eu tenho certeza absoluta, para mim é fácil falar. Ela entende que quando você morre, tem alguma coisa. Ou muitas pessoas falam, eu vou morrer e vou encontrar com meus pais, vou encontrar com meus avós. Então, alguma coisa assim, na cabeça da pessoa, ela fala, bom, aqui não é o fim. Quando eu fizer a passagem, eu tenho medo, eu tenho receio, eu não sei direito o que é, mas eu sei que continua, tá? Então, ela tem uma esperança, assim, acende uma luzinha no fim do túnel para ela, tá? Eu acho que é assim que as pessoas pensam quando a pessoa, ela entende que existe alguma coisa assim, não sabe o que é, mas que alivia, sabe aquele fundinho de alívio para não ter aquele medo de falar, morri, agora acabou, né? Tá muito embutido na cabeça das pessoas, Luiz, que, eu morri, né, por conta de dogmas, inclusive, e eu vou ficar lá esperando alguém me ajudar, né? Vou dormir. Então, isso, eu acho que é muito ruim para a pessoa pensar isso, porque ela vai morrer e dormir, mas tudo que ela fez aqui nessa vida de bom e de ruim, então o bom e o ruim também vai dormir, entendeu? Cadê a balança? É isso que eu penso, tá? Sinceramente. Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje.